O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, escutamos do Evangelho de hoje que alguns judeus pediam algo extraordinário a Jesus para que pudessem acreditar que Ele era o Messias, tão esperado por eles. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, em algumas situações da nossa vida, para que também estejamos à espera de que nos aconteça algo extraordinário, a gente começa a cobrar isso de Deus. Para assim a gente vai ter possibilidade, conforme o nosso pensamento, de acreditar nele, de acreditar no amor dele. Como aquele povo exigia de Jesus algo assim grandioso, muitas vezes nós também cobramos de Deus que algumas coisas aconteçam, para que a gente possa ter esta certeza de que nós somos amados por Ele, de que Ele existe, de que Ele tem um cuidado todo especial por nós. E isso a gente acaba esquecendo, que Deus é Pai, que Deus nos ama e que Deus cuida de nós, faz de tudo por nós. O simples acordar pela manhã já é um grande milagre da vida. E às vezes a gente esquece de ver isso, de contemplar isso, de agradecer a Deus por isso. E por causa disso, por causa desse esquecimento, nós começamos então a brigar com Deus, exigir de Deus, cobrar de Deus que algo fantástico realmente possa acontecer na nossa vida. Em alguns momentos, meus irmãos e minhas irmãs, somos tão indiferentes ao amor de Deus por nós, que não percebemos que Ele nos cumula de graças, abençoando-nos o dia todo e todo dia. Eu gostaria de fazer um exercício com você.
Você que está aqui na igreja, você que nos acompanha em casa pelas redes sociais. Momento de silêncio. Vê se você consegue perceber na tua vida hoje o quanto Deus te amou, quanto Deus te abençoou. Fecha o teu olhinho aí para você ver. Veja um sinal de Deus na tua vida nesse dia de hoje. Então, alguém de vocês perceberam? Conseguiram ver alguma coisa? Quanto Deus amou? Queria 2 pessoas aqui na frente para falar um sinal. Tem coragem de vir? Quem poderia falar? Um sinalzinho de quanto você sentiu o amor de Deus na sua vida, nesse dia de hoje. Maria Risoni? Quem outra? Silvia? Pode vir. Vocês têm o papelzinho, o negocinho de pôr aqui? Não, vocês estão de máscara, não tem problema. Vocês falam com a máscara, se for o caso. O que eu tenho para falar, eu senti logo de manhã. Aqui também, né, nesse momento. Mas de manhã, eu ouvindo um sacerdote, então ele fez, assim, as palavras dele me emocionou muito, né, porque tudo que ele falava era em relação a isso, né, ao amor de Deus, a misericórdia de Deus, o quanto Ele nos ama. E eu me senti realmente muito amada. Eu sinto esse amor todos os dias, em todos os momentos. Eu sinto esse amor. E eu, assim, pensei assim, falei, nossa, o amor de Deus, ele é tão, assim, impactante que realmente a gente transborda. E no momento, eu queria transbordar esse amor, mas eu estava ali sozinha, né? Mas assim, eu falei, é muito, muito bom sentir o amor de Deus. Realmente, Deus nos ama. E assim que a gente já desperta, é um milagre de Deus mesmo. É um carinho, um amor muito grande que Deus tem por cada um de nós. Então, hoje eu acordei com bastante saudade das minhas filhas e dos meus netos, que desde o início do ano nós estamos assim passando por uma situação de grande isolamento, né? Porque cada um é que tem que ver o que é melhor para a sua vida. E eu estava acostumada a ver todos os dias, a cuidar, né? A ter eles sempre ali debaixo das minhas asas. Aí eu acordei, fiz a minha oração e pedi: Senhor, se for do teu projeto, que eu possa ver as crianças hoje. E eram umas 4:30 da tarde, chegaram. Se for do teu plano, que eu possa ver e abraçar, porque ver do portão é muito triste. E eles foram na minha casa, todos sem máscara, tomaram café, e eu só fiz agradecer até esse momento, porque Ele não desampara, né? Não importa se a gente acreditar, e eu acredito muito no projeto que Ele tem para mim, que Ele tem para a nossa família, por puro amor. Obrigado às irmãs. Se nós fizermos esse exercício todo dia, de enxergar pelos sinais, pelos pequenos ou grandes, não tem como a gente duvidar de quanto Deus nos ama. Não dá para ficar cobrando de Deus coisas espetaculares para a gente começar a crer, porque tem muitas pessoas que são assim. Primeiro querem ver o milagre acontecer para depois crer em Deus, para depois crer no amor de Deus. Está errado. Experiência de fé é crer, e crer é abandonar-se em Deus, independente se
a graça aconteceu ou não. Nós temos essa dificuldade de chegar a essa conclusão, porque não conseguimos fazer este exercício diariamente. Isso é uma gratidão, isso é um ato de louvor, que a gente sempre tem. Quando a gente percebe, pode ser uma coisinha muito simples, muito simples. Uma criança que passou por você te deu uma florzinha. É o amor de Deus, é o amor de Deus. Então, esses exercícios que a gente precisa fazer. Nesta expectativa, que muitas vezes que eu estou trabalhando com vocês na temática desta noite, desta indiferença, desta cegueira espiritual, de muitas pessoas de não enxergarem quanto são amadas por Deus e ficarem brigando com Deus, para que Deus dê um sinal que Ele está perto da pessoa. Então, nessa expectativa, eu te convido também a observar uma incoerência presente na vida humana, na vida da pessoa, uma incoerência humana. Veja bem, se formos surpreendidos por uma doença grave, pela perda de um parente próximo, ou qualquer outra situação difícil que venha acontecer na nossa vida, sabe o que é perigoso acontecer? Corremos o risco de dizer que não cremos mais em Deus. Por quê? Ele está demorando para ajudar na solução daquele problema. Quantas pessoas que eu já vi que desistiram de Deus, que abandonaram de Deus, porque não tiveram a paciência para esperar a hora de Deus, porque acharam que Deus havia abandonado, que acharam que Deus tinha desistido da pessoa. Quantas pessoas que realmente eu já vi isso, né? Por causa de uma situação difícil, em vez de se aproximar mais de Deus, por causa de uma situação complicada na vida, em vez de fortalecer a sua fé, preferiram virar as costas para Deus. Por outro lado, tem uma outra realidade também que acontece, é que as coisas que Deus já vem realizando na nossa vida por amor a nós, às vezes nós não valorizamos, também não valorizamos. Tem um momento ruim, tem um momento bom da vida. No momento ruim, tem pessoas que largam Deus. No momento bom, tem pessoas que não valorizam aquilo que Deus faz. Então, isso é uma coisa que precisa corrigir na caminhada cristã. Se algo não está dando certo, se coloca mais no caminho de Deus, se coloca mais na presença de Deus. Se as coisas estão indo maravilhosamente, reconheça tudo isso, valoriza tudo isso, comece a tomar consciência qual é a fonte desta maravilha presente na tua vida. E esta fonte é justamente Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a página do Evangelho de hoje nos convida a compreender algo importante. O reino de Deus não é um espetáculo. Deus não é um fazedor de espetáculo. Que infelizmente tem muitas pessoas que vivem a sua fé em busca de um Deus realizador de espetáculos. O reino de Deus não é espetáculo e Deus não faz nenhum tipo de espetáculo. Este reino de Deus cresce no silêncio, na pequenez e na simplicidade. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que a obra de Deus, seja em nossa vida ou no mundo, acontece nessa dinâmica: silêncio, pequenez, simplicidade. É o que essas duas irmãs falaram aqui. Maria, ouvindo um padre pela manhã, numa palavra,
que o padre dizia, ela sentiu-se amada por Deus. Primeiro, para entender isso, ela teve que fazer silêncio, silenciar-se, né? A Silvia, esse desejo de ter esse contato com os netos, fez essa experiência da pequenez, porque nessa situação que estamos vivendo, o que se pode fazer? Nada. A gente se sente tão pequeno, tão impotente. É o abandonar-se, seja o que Deus quiser, a vontade de Deus. Por isso ela alcançou justamente esta experiência do amor de Deus na vida dela, no simples afeto dos netos. Então é isso que a gente precisa entender, né? A obra de Deus, seja na nossa vida, seja no mundo, não vai acontecer assim de uma forma exagerada, barulhenta, de uma maneira espetacular. Não. Pode até acontecer, porque Deus tem poder para isso, mas não é assim que Deus age. Por isso que a gente tem que estar muito atento às coisas da vida, porque é naquela coisica que a gente não dá valor, é naquela situação da vida que a gente não dá tanta importância, é naquele acontecimento que muitas vezes nós desprezamos. Ali está o abraço de Deus, ali pode estar o amor de Deus, ali pode estar a graça, a bênção de Deus a nos alcançar. A gente reza, a gente pede a Deus, a gente suplica bênçãos, mas quando Deus traz a bênção para nós, a gente não pega. Por que a gente não pega? Porque talvez essa bênção está vindo de uma maneira que eu não imaginava. Então por isso que a gente precisa estar atento a esta realidade. Para enxergar a ação de Deus, precisa de um olhar pela fé. Se nós não tivermos esse olhar pela fé, a gente não vai enxergar, entender e experimentar a ação de Deus na nossa vida. Se nós tivermos esse olhar pela fé, compreenderemos que Deus não precisa provar nada para nós a respeito da sua existência, a respeito do seu amor por cada um de nós. Por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite, acolhendo esta página do Evangelho que relata essa experiência de alguns judeus que realmente questionaram Jesus e que exigiram dele prova de quem ele era, para nós hoje, nós queremos então renovar a nossa fé. Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus é meu Pai. Queremos renovar a nossa fé e assumir o compromisso de entrarmos na dinâmica de Deus. Qual que é a dinâmica de Deus? Silêncio, pequenez e simplicidade. Então, assumir este compromisso de entrarmos nessa dinâmica. Assim, então, meus irmãos e minhas irmãs, perceberemos o quanto Deus faz por nós. E você há de concordar comigo. Deus não faz pouco, não. Faz muito. Somos nós que enxergamos pouco. Deus faz muito. O que a gente precisa é aprender a enxergar mais o amor de Deus em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.